Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós estamos aqui recebendo todos vocês. Nós queremos agradecer imensamente a presença, o prestígio de vocês estarem com a gente aqui nessa tarde muito, muito especial. Tenho certeza que vocês vão adorar, porque cada detalhe, cada minutinho aqui foi pensado, foi preparado com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Então, tenho certeza que vai ser uma tarde muito especial. Então, hoje, nós não estamos apenas lançando livros. Nós estamos abrindo um espaço para reflexão, sensibilidade, esperança e encontro. As duas obras desta tarde, elas dialogam profundamente com as dores humanas, com o Evangelho de Jesus e com a capacidade que todos nós temos para crescer espiritualmente, mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. E talvez essa seja mesmo uma dessas grandes mensagens. A espiritualidade, ela não nos afasta da vida, ela nos ajuda a atravessar tudo e com mais sentido. Então, nós vamos receber agora com muito carinho os nossos convidados, Orson Peter Carrara e a Maroise Foster Pellegrini Baio. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos lá. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os nossos convidados. O Orson, ele nasceu em Mineiros, do Tietê, interior de São Paulo. E o Orson, ele está vinculado desde a infância às atividades espíritas. E ele participa ativamente do movimento espírita brasileiro como escritor, palestrante e articulista. Com mais de 20 obras publicadas, ele se dedica ao estudo da divulgação da doutrina, à reflexão sobre os temas ligados ao Evangelho, à sensibilidade humana e ao cotidiano espiritual. Ele é colaborador da imprensa espírita há muitos anos e é reconhecido pela linguagem acolhedora e reflexiva presente em todos os seus textos. Pela editora Allan Kardec, ele publicou a obra Causa e Casa Espírita, 25 anos depois, além do lançamento que nós estamos prestigiando hoje, com o livro Deus Sabe, Sensibilidade e Harmonia. Então, esse livro aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro que ele tem um diferencial muito grande, né, Orson? Então, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E agora nós vamos falar um pouco sobre a Maroisa. Ela é professora aposentada, ela se dedica ao estudo e à vivência e à divulgação da doutrina espírita. É colaboradora do Grupo Espírita Allan Kardec de Limeira e atua na coordenação do Grupo de Estudos Doutrinários e do Evangelho. É expositora, escritora e compartilha reflexões e pesquisas em palestras e artigos publicados na Revista Internacional do Espiritismo, periódico da casa editora O Clarim. É autora do livro Allan Kardec em Revista, voltado ao estudo da personalidade e do caráter e dos testemunhos de Allan Kardec. E do lançamento também de hoje, que nós vamos conhecer aqui, sobre as bem-aventuranças e as suas virtudes, o progresso moral do espírito imortal. Também um livro extremamente interessante, não só para reflexão, para estudo e para a gente ter ali na cabeceira, não é mesmo? Então, seja muito bem-vinda, Maroisa. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, tá? Também a Maroisa, vamos conhecer um pouquinho, ela é casada, mãe de 2 filhos, e ela reúne a sua trajetória e experiência na educação e o compromisso com a difusão do pensamento espírita, inspirada pelos ideais do estudo, fraternidade e serviço ao próximo. Muito obrigada. E agora nós vamos convidar Wilson Lemos para fazer a prece inicial para a gente. Boa tarde a todos. Então eu convido para que todos nós elevemos os pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre Maior, desejando que Ele possa estar conosco, que eles possam estar nesse momento, nesse ambiente tão fraterno, em que nos encontramos para esse momento único, que é o lançamento de 2 livros espíritas, que tanta importância tem para as pessoas. Que possamos ter uma tarde agradável, feliz, e que a gente possa ter um grande enriquecimento
com o conteúdo desses 2 presentes que nós recebemos nessa tarde. Que Deus ilumine a todos. Wilson, nós queremos aproveitar e pedir que o Wilson, representando o presidente do Centro Espírita Allan Kardec, Paulo Pontes, que ele fale algumas palavras aí para a gente. Eu vou ser breve, não vou passar nem de 20 minutos. Mas, inicialmente, gostaríamos, então, de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos. Quando eu entrei aqui, eu já pude perceber a paz e a harmonia que estava preenchendo o Salão Vinícius. E não é por acaso. Esse é o propósito do nosso encontro. No livro O Zelo da Tua Casa, vocês conhecem esse livro? É um livro maravilhoso, né, que foi nos dado de presente em comemoração aos 70 anos da nossa casa. E a gente tem ali manifestações importantes dos nossos mentores espirituais, como Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira, Gustavo Marcondes e outros. Então, nesse livro, O Zelo da Tua Casa, na pergunta 65, referindo-se à editora Allan Kardec, Gustavo Marcondes nos presenteia com uma reflexão profunda. O que diz Gustavo Marcondes? Quando sustentamos corpos, nem sempre alimentamos as almas, mas se nutrirmos o espírito com as verdades espirituais, os corpos estarão assegurados pela lei da caridade. E continua. O livro espírita desperta ideais e leva esclarecimento capazes de transformar mentes e corações, motivando a benemerência. Que belas e verdadeiras palavras. O encontro de hoje é um momento muito significativo, que é o lançamento pela editora Allan Kardec de 2 obras importantes da literatura espírita. No livro Deus Sabe, podemos sentir que Orson Peter Carrara, com serenidade e de forma harmônica, faz significativa homenagem, que nos deixa muito contente, ao legado de Terezinha Oliveira, resgatando conteúdos inspirados em sua sensibilidade espiritual e na valiosa contribuição à divulgação da doutrina espírita. As bem-aventuranças e suas virtudes, ao abordar o progresso moral do espírito imortal, nos presenteia com a sensibilidade e a profundidade das reflexões de Maroísa Foster Pellegrini Baio. Esses 2 autores, que consideramos companheiros da nossa casa, prestam valiosa contribuição à produção e à divulgação do conhecimento espírita. Suas obras trazem reflexões enriquecedoras, ampliam o nosso entendimento das questões espirituais. Como representante, então, da diretoria executiva do Centro Espírita Allan Kardec, gostaríamos de expressar nossos mais sinceros agradecimentos aos autores pelo trabalho realizado e pela confiança depositada em nossa instituição e nos nossos propósitos. Convidamos cada um dos presentes a levar consigo hoje, não apenas 2 livros, mas 2 sementes. Sementes de reflexão, de fé e de transformação interior. A doutrina espírita nos ensina que o conhecimento só tem valor quando se converte em prática e em amor ao próximo. Para as obras aqui lançadas, desejamos que cumpram plenamente a missão de levar luz e conforto. Nossa gratidão novamente pela presença, que Deus nos abençoe e os bons espíritos nos iluminem, para que possamos sair daqui com o coração mais aquecido e o espírito mais elevado. Orson e Maroísa, sintam-se sempre bem-vindos à nossa casa e que essa tarde continue repleta de alegria, fraternidade e paz. Um grande abraço fraterno a todos. Obrigado.
Obrigada, Wilson. E agora nós convidamos a Maristela, da editora Allan Kardec, para algumas palavras. Boa tarde a todos. A minha parte é muito rapidinho, porque eu só queria fazer um agradecimento, primeiro a vocês que estão aqui nos prestigiando, mas em especial aos 2 autores, a Maruísa, que pela primeira vez, né, nos deu a honra de publicar aí uma obra que, na verdade, é uma pesquisa muito bem estruturada que ela fez a respeito das bem-aventuranças. Então, é a nossa mais nova autora. Então, a nossa gratidão, viu, Maruísa? E também fazer uma gratidão, né, deixar a nossa gratidão ao Orson, que já tem a sua 2ª obra conosco, né? Um grande trabalhador, um grande divulgador, um grande palestrante, né? Então, é só isso que eu queria. E queria dizer assim que, quando a gente publica uma obra, acho que vocês devem saber disso, quando a editora recebe uma obra de um autor e passa para a nossa diretoria para analisar, antes dessa análise, a primeira coisa que a gente pergunta para os nossos autores é: você cederia os direitos autorais para o Centro Espírita Allan Kardec? Eles falam sim, porque isso está coerente com a doutrina espírita. Então, quando a gente faz esse evento de lançamento, na verdade, é assim, é um agradecimento profundo, porque vocês sabem que tudo que a gente arrecada na nossa casa reverte em recurso para atender as nossas crianças e os nossos jovens. Então, é por isso, né? Esse evento é para agradecer vocês 2, viu? Por essa gentileza, pelo trabalho e por essa gentileza. Que nós possamos ter uma tarde, assim, abençoada, de muito aprendizado, ok? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Estela. Vamos fazer a abertura com o Gabriel e a Lara. Agora nós vamos à leitura com a Marisa Simões. Por favor, Marisa. Boa tarde a todos. A minha leitura vai ser, então, do Deus Sabe. Eu vou ler para vocês, do capítulo 4, um trechinho do poema da Dona Terezinha, A Chuva e a Dor, que o autor, né, o Orson, traz para as nossas reflexões. Então ela fala assim: se a alma em revolta não aceita a dor, surgem o desespero e a amargura, que consomem e maltratam a infeliz criatura. Mas se ela abraça o sofrimento benfeitor, ressurge diferente, transformada, melhor, mais sábia e forte, em Deus purificada. Obrigada, Marise.
Bom, pessoal, então agora antes da gente começar a conversar com os nossos autores, a gente queria falar um pouquinho sobre os 2 livros, só para vocês entenderem um pouco. Então, são 2 livros extremamente importantes, onde eles falam, né, tratam temas extremamente importantes, né, que traz uma reflexão que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e durante as dificuldades. Então, são temas que eles se complementam, por isso os 2 estão aqui juntos hoje. Então, falar sobre as bem-aventuranças, né, são as 9 bem-aventuranças, são temas assim que realmente eles nos confortam a alma. Né? E o livro também do Orson, né, sobre Deus Sabe, é inspirado no CD da Dona Terezinha, nessa grande companheira que a gente gosta muito. E esse é um livro muito interessante porque o Orson, ele fala sobre as letras das músicas. E cada capítulo, gente, ele tem... Hoje a gente não tem mais CD, né? Então a gente vai falar assim, como que a gente vai lembrar, né, como que era a música cantada pela Dona Terezinha, né, e a gente gostaria de ouvir muito a voz da Dona Terezinha, né, sempre. Então o Orson, ele fala em cada capítulo sobre cada música, e ao final do capítulo, para nossa surpresa, a gente consegue apontar o celular em cada capítulo para um QR Code aqui, ouvir a Dona Terezinha. Então em cada capítulo a gente, é até de arrepiar, porque é lindo, você lê o capítulo, ele fala sobre a letra da música, o que diz aquilo ali, o que diz aquela letra, faz uma reflexão sobre a música e ao final a gente consegue ouvir aquela música, né, com a Dona Terezinha. Então, assim, é um livro bem diferenciado, né, os 2 livros, os 2 se complementam, né. Então agora nós gostaríamos, então, vamos falar um pouquinho, Orson. O seu livro, ele fala muito sobre a sensibilidade diante da dor humana e nos convida a enxergar a dor não apenas como um sofrimento. Em um mundo tão acelerado que a gente vive hoje, né, e tão emocionalmente cansado, né, as pessoas estão cansadas, estressadas, né, no nosso dia a dia, sem paciência, muito individualistas, né, muitas vezes, né. Que sofrimento ainda pode ensinar ao espírito? O que você diz para a gente? Eu quero inicialmente saudar os amigos presentes aqui, aqueles que estão vendo depois gravado, por esse momento importante da nossa história. Afinal de contas, estamos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, onde elaborou a nossa querida e inesquecível Terezinha Oliveira, a quem individualmente, e acho que cada um de nós guarda essa gratidão perene a esta nobre mulher. Então, considero um momento histórico na minha vida pessoal, na vida da Maruísa, até porque eu e Maruísa somos amigos já há um bom tempo, nós nutrimos uma afinidade muito grande, então, segundo motivo de honra, né? Então, agradecendo essa oportunidade e cumprimentando a todos, a editora, ao esforço empreendido para que esta nossa ideia se materializasse, nós queremos dizer que este livro, Deus Sabe, e trabalhando realmente as dores humanas, e trabalhando o conforto que a doutrina espírita apresenta, nós pensamos que esse trabalho incomparável, doutrinário, didático e musical, poético, de Terezinha Oliveira, não poderia ficar esquecido. Numa época em que já não se consegue mais ouvir CDs, numa época em que a ideia original era anexar o livro, um pendrive com o CD todo. Mas isso encareceria muito a venda do livro, né? O livro e mais o pendrive ficaria inviável realmente. Então nós sugerimos e surgiu a ideia de colocar o QR Code no final de cada capítulo. Mas realmente o caráter consolador da doutrina espírita está profundamente expresso nos versos e nas melodias que compõem o CD Sublime Inspiração. Porque o nosso Valdo Velho foi muito feliz nos arranjos que fez. Então, nós pensamos que nesse momento de tanto tumulto mundial, sobre todos os aspectos, nesse momento complexo da história, o caráter consolador do Evangelho, mais do que nunca, precisa ser expresso, porque as almas gritam de dor, as almas buscam respostas para as suas aflições. E este livro, assim como a Maruísa, referindo-se às bem-aventuranças e suas virtudes, que é outro tesouro extraordinário pensado no Sermão do Monte, e no aprofundado estudo que a Maruísa fez, inclusive nós fizemos uma sequência de lives de até 30, 20 minutos aproximadamente,
para comentar as bem-aventuranças e suas virtudes, agora materializado em livro, né? Então, é um momento de oferecer realmente à dor humana esse conforto consolador que é o Evangelho, que a doutrina espírita expressa tão bem. Obrigada, Orson. Realmente é lindo, é gratificante, gente, essa leitura. E as bem-aventuranças, né, são temas que a gente estuda, não só na doutrina espírita, né, todos conhecem as histórias, bem-aventuranças, o que elas trazem, mas muitas vezes é difícil, às vezes, a gente entender alguma palavra, a gente entender algum conceito, algum significado. Então, assim, o que significa bem-aventuranças, né? O que quer dizer, né, quando ele fala bem-aventurados os misericordiosos? E eu achei muito interessante, porque a Maria, ela separa as bem-aventuranças e ela coloca uma bem no meio, né? Então, assim, elas são as 9. Então, 4 de um lado, 4 do outro, e bem no meio tem os misericordiosos. E tudo tem uma explicação, né? E o mais interessante, eu gosto muito de entender o significado das palavras. E ela fala de onde surgiu o termo bem-aventuranças, como que a gente chegou até esse termo, o que significa bem-aventurados, né? Fala sobre justeza. Alguém fala assim, nossa, mas o que é justeza? O que significa isso? Está atrelado a quê? Né? Então, tem uma explicação muito fácil, a linguagem é muito fácil de a gente entender. Então, às vezes a gente lê alguma história, às vezes a gente lê alguma parábola de Jesus e a gente não consegue interpretar, não consegue entender por alguma palavra. E nesse livro ela traz uma pesquisa muito grande sobre as bem-aventuranças, né? E ela traz sobre esse consolo da alma, o que quer dizer cada uma, o que significa os pacificadores, o que quer dizer cada uma dessas bem-aventuranças? Então, Maruísa, no Sermão do Monte, Jesus parece olhar diretamente para os aflitos, não é mesmo? E o que mais te tocou nessa dimensão de acolhimento presente nas bem-aventuranças? Difícil? As perguntas difíceis ficaram para mim. Inicialmente, eu faço as palavras do Orson. Sou extremamente grata a esta casa, onde já tenho vindo algumas vezes para fazer algumas apresentações e, mais especificamente, em relação ao livro, eu expresso a minha gratidão profunda a 3 pessoas, ou melhor, tem mais alguém no meio. Primeiramente, foi a Gleides, que hoje não pôde estar presente. Eu conversei com ela primeiramente, que naquela mesma semana ia almoçar com a Maristela, e falou para a Maristela da proposta do livro, que já levou à diretoria e conversou com o senhor Paulo. E um conteúdo que foi entregue em janeiro deste ano, no dia 30 de abril, Maristela me liga e diz, os livros já estão comigo. Gente, só quando é da vontade da espiritualidade é que as coisas acontecem com tamanha rapidez, não é mesmo, Orson? Porque quando os obstáculos vão aparecendo aos montes, é porque o caminho não é aquele. E isso me surpreende muito. 4 meses para um livro estar pronto. E as várias vezes em que eu e Maristela conversamos, justamente por causa das imagens e das tabelas que aparecem no livro, que são publicadas no livro, era necessário um papel especial, o papel couché. E então foram muitas trocas de mensagens via WhatsApp. Sou extremamente grata a essas pessoas inicialmente e a autora da capa. Os livros que eu já pude distribuir, as pessoas ficam encantadas com a capa. E eu repito as palavras de Carolina no seu documento oficial, falando o porquê dela ter escolhido a superfície de um lago e um barquinho, mostrando que o barquinho somos nós, na nossa longa travessia espiritual. Mas esse é um assunto mais para o final. Então, que Deus abençoe sempre a sua inspiração, porque foi realmente inspirador. É inspirador, muito lindo mesmo. Bem de acordo com o local onde Jesus se encontrava quando proferiu as bem-aventuranças
às margens de um lago belíssimo até hoje. Em relação à pergunta que me foi feita, nós continuamos formando até hoje uma multidão de aflitos. A multidão de aflitos ainda persiste, porque somos teimosos e rebeldes. Porque se fôssemos mais confiantes nas palavras de Jesus e na vivência do seu evangelho, certamente já não faríamos mais parte dessa multidão de aflitos. Só passaram-se 2000 anos, mudou-se o contexto, a sociedade evoluiu, a tecnologia então nem se fala, mas o coração humano continua o mesmo, numa aflição constante. E quando eu penso na imagem mesmo, o cenário, Jesus numa colina e aquela multidão espraiada aos seus pés, e ao longo, ao fundo, o grande lago da Galileia, eu fico imaginando o que será que aquelas pessoas estavam pensando, como que dizendo, o que será que esse cara vai falar? Né? O que ele vai contar de novo para nós? Qual é a novidade que ele está trazendo? E isso me encanta até hoje, porque Jesus não foi acolhedor só daquele momento. Ele continua acolhendo a todos aqueles que buscam por ele. E é importante destacar que ele nunca faltou com as suas promessas. Os aflitos serão consolados. Ai, que lindo, muito bom, Maruísa. E eu queria mostrar para vocês, né, aqui as imagens que ela comentou. Então são realmente imagens tiradas do Google, onde mostra, né, o Lago de Genezaré, as ruínas de Cafarnaum. Então, assim, sempre tem aqui o Rio Jordão. Então, são imagens que foram tiradas e foram colocadas aqui no livro. Então, assim, é muito interessante, porque às vezes a gente realmente remete, né, a gente pensa, né, em Jesus, como você falou, aquele quadro mental que a gente faz, fala assim, mas como será que seria esse lugar hoje? O que será que tem lá hoje, né? Como será que é? E aproveitando que você falou sobre a capa do livro, esse daqui do Deus Sabe também foi feito pela Carolina Gobi, né? Também lindo com as... Não é verdade, Orson? Ficou muito bonito, realmente. A gente tem que agradecer e cumprimentar a nossa coautora. E a capa tem um significado gigantesco em toda a obra, né? É a identidade do livro, né? É o que chama atenção, né? Muitas vezes. Então, Marisa, continuando, né, falando a respeito sobre as bem-aventuranças, vamos falar um pouquinho sobre esperança e confiança, né? É como se Jesus dissesse, eu sei o quanto vocês sofrem e é por isso que estou aqui, para confortá-los e encorajá-los, para que possam no futuro alcançar a promessa divina da bem-aventurança. As bem-aventuranças e suas virtudes, isso está no capítulo 1, na página 21. Maruísa, o seu livro ele mostra as bem-aventuranças talvez sejam mais do que promessas de felicidade. É um aprendizado, é um estudo, é uma reflexão muito grande, né? E elas parecem um convite à coragem e ao nosso avanço espiritual, ao nosso crescimento, não é mesmo? E como que essa compreensão mudou a sua visão do Evangelho? 2 sentimentos. Um de alegria por compreender melhor o próprio significado das bem-aventuranças, no sentido de que Jesus, ao conversar com aquela população, com aquela multidão tão aflita, não estava prometendo algo inatingível ou até mesmo incompreensível para eles. A palavra de Jesus foi realmente de encorajamento, para que eles continuassem no caminho que conduz até Deus, sendo obedientes às leis divinas. Isso me encantou bastante. Por outro lado, me entristeceu muito, porque eu pensei, misericórdia, já se passaram 2000 anos. Onde eu estava naquela época que ainda não saí do lugar? Porque é o convite para continuarmos a nossa marcha até a nossa união com o Criador. É isso que ele diz das bem-aventuranças,
com outras palavras. E, infelizmente, tivemos sempre muitos problemas nas traduções. Mas, ao mesmo tempo que eu sentia, assim, um calorzinho gostoso, pensando que nós temos um grande caminho pela frente, ao mesmo tempo eu pensei, onde eu estava? Onde nós estávamos nessa época? Porque me parece que entre várias... Porque tinha muitas multidões. Tinha a multidão dos doentes, tinha a multidão dos que não estavam doentes fisicamente, mas estavam aflitos espiritualmente. Tinha a multidão dos curiosos, a multidão dos intelectuais e a multidão dos indiferentes. Eu acredito que eu estivesse nesta última, por isso que se passaram 2000 anos e ainda estou por aqui. Todos nós, né? Orson, não sei o que você vai responder dessa pergunta, mas só vou fazer uma introdução. Eu, quando cheguei à doutrina espírita, tive o grande privilégio, quando cheguei aqui no Centro Espírita Allan Kardec, de ter aprender, de conhecer sobre a doutrina com a Dona Terezinha. Então, quando eu falo da Dona Terezinha, assim, é uma emoção muito grande para mim, porque ela, assim, tinha muita paciência para explicar, tinha muita paciência para ensinar, ela tinha aquele jeito dela meigo, mas ela era firme, né? Às vezes ela ensinou a gente, inclusive, a dar aulas. Então, assim, é uma emoção muito grande falar da Dona Terezinha. E no final do livro você faz uma homenagem, né, óbvio, para a Dona Terezinha, uma homenagem muito carinhosa, e que a trajetória dela marcou profundamente o movimento espírita, né? E a autora dessa canção, Deus Sabe, que é exatamente o título do livro, né? O que a convivência sua e o exemplo da Dona Terezinha representa para a sua caminhada espiritual e para a construção dessa obra, né? O que levou você, o que te inspirou a escrever essa obra, e em tempos de tanta ansiedade e sofrimento emocional, no que você acredita que ainda falta, né? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade em confiar em Deus? Terezinha foi uma figura exponencial entre nós, um espírito de uma nobreza incomparável. O seu legado é de leveza, e como você usou a palavra aí, mas também de firmeza. E, principalmente, a fidelidade doutrinária. Então, referindo-se ao início do seu comentário, a Terezinha marcou profundamente a minha vida, porque sempre que eu tinha dúvidas, eu recorria a ela. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Então a gente ligava mesmo por telefone e conversava com ela, sempre paciente. Eu já estava vindo fazer palestra no Kardec. A Terezinha me indicou, inclusive, para outros estados para fazer palestra. Nós conversávamos muito. Então a Terezinha teve uma influência marcante na minha vida pessoal, a ponto de ser uma mestra orientadora nas minhas dificuldades de interpretação, de caminhos a seguir, etc. e tal. Então, é uma figura exponencial, é uma figura que marcou a vida de muita gente, desta casa, da cidade de Campinas. Não ficou restrita a Campinas, porque ela viajou para muitos lugares do Brasil e fora do Brasil também, e isso fez com que ela se tornasse muito conhecida e muito respeitada pela sua seriedade, pela sua fidelidade, mas também pela sua amorosidade. O texto Terra de Bravas, que está no livro, incluído aqui para a editora, o que foi uma honra muito grande, do Ademar, vai trazer a Terezinha, pessoa humana, com toda a sua característica própria, né? Com todo o seu perfil de uma mulher que soube conduzir a sua vida à luz do Evangelho. E é interessante pensar que o legado virtual deixado com os cursos que estão à disposição no canal do YouTube do Centro Espírita Allan Kardec, constitui um material riquíssimo para as gerações atuais e futuras. Porque nós vivemos uma época de muito desvirtuamento doutrinário, inclusive de pessoas que, sem conhecer a doutrina espírita, se colocam querem se colocar acima da doutrina espírita, causando todo tipo de distorção e desvirtuamento. Nós temos visto isso com constância. A Terezinha não, ela tem uma postura de fidelidade. Esta fidelidade talvez seja aquilo que conquistou, a seriedade e a amorosidade somada à fidelidade, conquistou meu coração e de muita gente. Eu não posso me sentir exclusivo nisso de jeito nenhum, porque a gente conhece relatos, depoimentos de muitas pessoas
que conviveram com ela, que a receberam em casa, que a convidaram para palestrar. A Neuza, que aqui está, minha esposa, a primeira palestra espírita que ela assistiu foi da Terezinha Oliveira, lá em Mineiros do Tietê, em 1978. Então, a Terezinha tem esse perfil. E nós temos dificuldade. Como é que é o final da sua pergunta? Repete só o finalzinho. Por que você, nesse tempo, nesses momentos, né, de tanta ansiedade, nesse mundo tão maluco que a gente vive, né? Por que você acha, né, que a gente ainda tem tanta dificuldade de acreditar em Deus? Muitas pessoas ainda têm essa dificuldade. Pois é, as razões são muito variadas, né? Mas parece-me que a principal delas é a vontade. A vontade precisa ser exercitada na procura de caminhos. A iniciativa de buscar. Nós ainda temos uma tendência muito acomodada. O ser humano tem uma tendência acomodatícia muito expressiva. Esta acomodação causa os problemas que nós estamos verificando hoje. Porque a acomodação abre caminho para a atuação da cabeça vazia, onde os pensamentos, as sugestões nada recomendáveis, vindas de espíritos desocupados, de espíritos perturbados, desequilibrados, somadas às sugestões mundanas que se somam a isso. Então nós vemos uma sociedade ainda perdida, sem saber rumo, sem saber como se portar, provocando todo tipo de desequilíbrio social, como nós estamos vendo. Então eu creio que esta acomodação, essa ausência de fé, ela não cultiva. Essa ausência de uma direção não cultiva a fé que legitima o homem, que o faz fortalecido, que o faz perseverante, que o faz determinado nos seus objetivos. E nós temos na Terezinha esse norte, porque aqueles que forem buscar os seus conteúdos virtuais à disposição, aqueles que forem ler os seus livros, aqueles que ouvirem a sua voz, vão ter esse norte. Então, a sociedade ainda está em busca de um caminho. Cabe a nós, os espíritas, é dever nosso, tornar esse conhecimento disponível. Apesar de todos os esforços que já são feitos, parece-me que ainda é pouco. Parece-me que nós ainda estamos muito fechados dentro do centro. E quando saímos na expansão virtual, muitos de nós nos perdemos na vaidade, nos perdemos em querer ser mais do que a doutrina, em colocar as nossas opiniões pessoais. Tudo isso é secundário. A Terezinha, como tantos outros, caracterizou-se pela humildade, né, pela sinceridade do coração, colocando o seu coração sem preocupar-se com a sua projeção. Ela fez isso naturalmente. Isso demonstra nobreza e grandeza de alma. Então, parece-me que falta no ser humano a vontade de perseverar. E a Maruísa, né, ela se pergunta por que eu estou aqui. Eu me incluo nessa pergunta, né? Porque a gente tem esses fraquejos da alma, a gente tem essas caídas, essas trombadas, esses escorregões, esses vacilos. E o que impede o escorregão, a cabeçada, o vacilo? É a vontade, né? A gente ainda vacila. Mas isso não é desanimador, sabe? Isso é altamente motivador, porque nós estamos aprendendo. Quando a gente começa a achar que sabe tudo, a gente cai. Porque a gente não sabe tudo. Somos todos aprendizes. Muitas vezes isso que faz a gente buscar a Deus, né? Pois é, parece-nos que esse momento está provocando essa nova busca, né? Então, a Maruísa, pesquisando as bem-aventuranças, um trabalho notável, aquelas tabelas que estão no livro, eu fiquei tão contente de ver aquelas tabelas colocadas nas páginas dos livros, né? Aquela classificação das bem-aventuranças e das virtudes. A Maruísa está resgatando isso, que não pode ser esquecido, está novamente oferecendo material para que nós mesmos, ela como autora, nós como leitores, possamos aprofundar esse estudo. Quando a gente resgata o CD da Terezinha, o objetivo é o mesmo. E eu fico muito feliz que os livros estejam sendo lançados na mesma data, porque os livros se relacionam profundamente. Sim, eles se complementam. Eles se complementam. Não é verdade, Maruísa? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? O Orson já completou. Que bom. Então tá. Orson, e além de tudo, né, de tantas coisas que tem no livro, né, quando a gente fala sobre a dor, ele nunca perde a ternura, a esperança, e isso aparece de maneira muito especial justamente nessa música, né? Nessa música. A música que deu origem ao livro
Se chama Deus Sabe. E eu quero dizer para vocês que desde que eu conheço o CD foi lançado em 2004, ele tem 22 anos. Mas quando ele foi lançado, essa música me comoveu muito. Também o Para Seguir a Jesus e aos Espíritos Consoladores, né? Todas elas, mas se eu tivesse que escolher 3, eu escolheria Para Seguir a Jesus, aos Espíritos Consoladores e Deus Sabe, que deu origem ao livro. Dada a ternura desta letra, dada ao socorro que ela significa ao coração humano sofrido, porque ela fala diretamente ao coração, né? Tem uma frase lá que para mim é espetacular: sem necessidade, Deus não deixa um filho a sofrer. É verdade. Que profundidade que tem nessa letra. Ninguém está sofrendo porque Deus quer que sofra, não. O sofrimento pode se enquadrar na necessidade que apresentamos para que abramos novos caminhos. Cada letra, né? É poesia, é poesia. É uma poesia que você lê e a música, né? É cantada. Poesia amorosa, né? É muito lindo. Então, assim, não sei se vocês conhecem a música Deus Sabe, né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir, mas claro que agora vocês vão poder, mesmo não tendo CD. Tem alguém aqui que não conhece a música Deus Sabe? Tem alguém que não conhece? Ou todo mundo conhece? Acho que não conhece. Ela não conheceu nem o CD, ó, Maruísa, não conheceu nem o CD. Pois não? Quer falar no microfone? Vem aqui para ficar gravado. Fale no microfone, porque fica gravado. Depois a gente vai cortar o pedacinho. Aí a gente vai cortar o pedacinho, você fazendo a pergunta. Eu fiz parte do curso de iniciação ao Espiritismo. E na aula 3, que é a aula sobre Deus, né? Ela sempre cantava essa música. E ao final, ela sempre fazia um papelzinho que está gravado lá. Não sei se vocês assistem no YouTube a aula, depois você vê. E no final, ela sempre, algumas aulas, ela colocava as músicas, né? E aí ela dava os papelzinhos para a gente distribuir, né? E aí a gente distribuía, e aí passava aqui, não era slide, era o retroprojetor. Como nós estamos antigos, né? Nossa! Eu passava, para você ver como eu sou velha. E aí ela falava, vamos cantar todos juntos. Aí cantava uma vez ela, e depois todo mundo cantava junto. Então, quando ela lançou o CD, a gente conhecia das aulas, né? E ela dava os papelzinhos. Então, vamos cantar a música agora? Vamos convidar? Vamos ouvir, então, a música. Vamos convidar? Você convida? Pode convidar você, vai ficar mais solene, vai ficar mais bonito. Vamos convidar a Neuza Marana para poder cantar a música para a gente, por favor. Gente, preste atenção na letra, ela é muito profunda. Boa tarde a todos. Deus sabe todas as coisas, sabe o que sofres também. Deus sabe todas as coisas e o que mais te convém. Na vida tudo são bênçãos, basta a gente entender que Deus sem necessidade não deixa um filho a sofrer. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue e confia,
algo de bom sempre vem. Por isso segue confiante, não chores o que passou, pois que talvez mais adiante tenhas o que a alma sonhou. Se sofres, guarda a paciência, segue servindo no bem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. A quem prossegue confia, algo de bom sempre vem. Muito obrigada. O nosso abraço carinhoso à querida Terezinha, aonde ela se encontre. Que lindo, muito obrigada. Vamos ficar com essa frase na mente, gente, para a gente poder refletir sobre isso, né? A quem prossegue, né? Quem confia, algo de bom sempre vem. Que lindo. Então, assim, as bem-aventuranças, elas aparecem como um abraço espiritual aos aflitos, né? Então, em qualquer uma das bem-aventuranças que a gente estuda, qualquer uma delas que a gente lê, em cada tabela dessa, como o Orso comentou, que a Marisa escreve, que ela coloca lá, dividindo, né? Explicando cada uma delas, realmente é um consolo, é um estudo, né? Que ajuda a gente realmente. Então, Jesus, ele rompe com a superficialidade e penetra no âmago dos homens, alterando totalmente a existência, porque ele demonstra a sua realidade espiritual e divina, num mundo transitório e portador de planos e oportunidades para experiências evolutivas e libertadoras. As bem-aventuranças e suas virtudes. Né? Isso está no capítulo 2, na página 30, depois se vocês quiserem conferir. Agora nós vamos fazer uma pergunta para os dois, então não é difícil. O Evangelho consola, mas também ele nos transforma. Na opinião de vocês, qual é o maior desafio do ser humano atual para viver verdadeiramente a mensagem de Jesus? Maruí, se você quiser responder primeiro. O renunciar-se a si mesmo. Como disse o mestre, quem quiser me seguir, ele coloca 3 condições. A primeira é o renunciar a si mesmo. Isso envolve tanta coisa. É o mais difícil, renunciarmos a nós mesmos para confiarmos nas promessas de Jesus. Ele não falha nas suas promessas. E o reino dos céus, que ele tanto não se cansou de ensinar sobre o reino dos céus, ele está baseado em consolações infinitas. Então, o mais difícil é esse renunciar a si mesmo. Pois é, eu também penso como Maruíso. Se a gente pensar nos grandes exemplos da história, grandes nomes, são muitos. Todos eles exercitaram o desapego e a renúncia a possíveis caprichos pessoais, a possíveis pontos de vistas, silenciaram diante da rebeldia alheia, procuraram compreender a infância da humanidade, mas foram perseverantes. Nenhum deles teve facilidades. Os grandes nomes, podemos pesquisar, nenhum deles teve facilidade. Todos eles tiveram que, primeiramente, enfrentarem a si mesmos. Os que esqueceram essa renúncia a si mesma,
os que não valorizaram o desapego se perderam com o tempo. Então esse talvez seja o maior desafio realmente que nós encontramos. Se pensarmos em Saulo de Tarso, diante daquele desafio a que ele se viu exposto diante de si mesmo, com o encontro pessoal com Jesus, para depois de toda a história conhecida, transformar-se no grande Paulo. Se pensarmos na renúncia de Chico Xavier, na dedicação do nosso Chico de Uberaba, se pensarmos na determinação, na firmeza de uma Ivone do Amaral Pereira, também despreocupada com qualquer tipo de personalismo, renunciando a si mesma, né? E o próprio codificador Allan Kardec, que alterou o próprio nome, renunciando a qualquer tentativa de vaidade ou sabedoria. E nós vemos hoje muitas quedas originárias dessa valorização do personalismo, da autoexaltação, né? Então a gente tem que exercitar essa renúncia a pontos de vista, a destaques, etc., porque eu costumo dizer, nós somos meros aprendizes. Nenhum de nós é melhor do que ninguém, nem pior, somos aprendizes. Então, o renunciar-se realmente, eu fico com a Maruísa completamente, porque o renunciar-se a si mesmo talvez pareça o caminho indicado para todas essas conquistas. E na mesma música Para Seguir a Jesus, que é um dos capítulos do livro, uma das faixas do CD, o verso inspirado vai dizer: vamos, irmãos, levantando. E a gente poderia parar no levantando, e poderia perguntar, levantando do quê? Levantando do medo, levantando da vaidade, do orgulho, das pretensões, do egoísmo, do personalismo. Vamos, irmãos, levantando dessas amarras que ainda nos prendem e nos trazem tanta dificuldade. Levantando do apego, do personalismo, para seguir a Jesus. Já pensou quanta coisa cabe nessa expressão, para seguir a Jesus? É o desafio que nos está colocado, porque Jesus mostrou o caminho, né? Autoafirmando-se, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós já sabemos, tem autoridade para dizer isso, um irmão experimentado, alguém que fez a caminhada do progresso, tem autoridade, tem competência, tem experiência, e está nos orientando, mas a gente ainda desvia do objetivo, ainda caímos em ilusões. Quantas ilusões estão sendo alimentadas atualmente? Então, valorizar as bem-aventuranças, esse roteiro incomparável, destacado no livro da Teresinha, e tão bem cantado no livro da Maruísa, e tão bem cantado pela nossa Teresinha, nos poemas e letras inspiradíssimas, é um caminho para a gente começar a pensar outra vez. E agora me lembrou uma das bem-aventuranças que ela fala, né, no livro, né? Então, quando a gente fala assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurado o pacificador, qual que é a diferença, né? Então, tem uma explicação disso. Então, essa renúncia que os dois estão falando aqui, quando a gente renuncia a isso, a gente realmente pensa em seguir esses caminhos de Jesus. Aí você vem realmente praticar o perdão, você vai praticar, né, seguir a Jesus significa tudo isso. Significa tudo isso, né? E é justamente essa renúncia do orgulho, da vaidade, né, da vingança. Ainda presente dentro de nós, né? Infelizmente. Então, gente, são 2 livros riquíssimos aqui que vocês não podem deixar de ler. E agora a gente quer convidar vocês também, num momento agora, num vídeo, né, que nós vamos passar aqui. Já está pronto, Estela? É o poema Súplica. Nós teremos um momento muito especial de sensibilidade e reflexão com esse vídeo, com esse poema. Que é uma faixa do CD. Exatamente. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor,
que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Agora nós queremos convidar a Marise para poder fazer uma leitura aqui do livro, uma leitura final do livro Deus Sabe. Então aqui o livro novamente, né? Jesus, né? Deus sabe. Vamos lá. Então eu vou ler do capítulo 4 da música Eleva a Tua Voz, um trechinho retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o autor então encontrou aí uma ressonância com a música. Então, o trechinho do Evangelho diz assim: Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. Obrigada, Marise. Bom, é algo de muito bonito nesse trecho que foi lido e que consta nesse livro, né? Ele não promete a ausência das dificuldades. Deus, né, promete para a gente auxílio, presença, direção. E talvez seja exatamente isso que o Evangelho oferece à humanidade. Não uma fuga da vida, mas uma luz que atravessa. E para a gente encerrar, né, que está acabando agora, queria fazer uma pergunta, né, se vocês pudessem deixar aqui uma mensagem ao coração de todos aqui, o que vocês falariam para as pessoas, para todos que estão aqui, agora, presente, e aqueles que vão nos assistir. Quer falar primeiro, Marise? Eu vou pegar a imagem da capa do livro para deixar a minha mensagem final, porque esse barquinho que somos nós, atravessando essa travessia é a nossa grande jornada espiritual. Nós vamos encontrar muitas tempestades, muitas ventanias, muitos obstáculos nesse navegar. E o mais importante é que Jesus esteja no nosso barquinho. Porque as tempestades interiores são muito maiores do que as exteriores. Então, se Jesus estiver no nosso barquinho, ele vai ajudar a acalmar o marinheiro, o condutor, que somos nós, o espírito imortal. Porque as ventanias, as tempestades, fazem parte da nossa travessia. Era isso que eu gostaria, então, de deixar para vocês. E há uma musiquinha de Tim e Vanessa, que é para o público infanto-juvenil, que se chama Porto Amor. Não sei se vocês conhecem.
E ela canta mais ou menos assim: com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Com Jesus no leme, não tememos esse mar. Venha a tempestade, venha o temporal, sempre chegarei ao porto amor. É mais ou menos assim a letra da música, que dá certinho para a capa desse livro, e com a mensagem de que vamos mesmo encontrar muitas ventanias pela frente, mas o mais importante é que Jesus esteja no nosso barquinho. O resto vai dar tudo certo. Eu queria dizer que estou vivendo a experiência, após o livro ter sido publicado, de fazer a palestra Deus Sabe. E esta palestra tem me feito um imenso bem, só de abordar isso, porque na palestra a Neuza canta o Deus Sabe e canta também o Para Seguir a Jesus. E nós colocamos uma letra da Terezinha, ela cantando, com a voz dela, Todos Irmãos, que é outra letra maravilhosa. Então, fazer a palestra tem sido uma experiência extraordinária. Primeiro porque, quando nós ouvimos a voz dela, a gente se emociona de novo. Foi maravilhoso ouvir a voz da Terezinha aqui no vídeo, ecoando novamente por esse salão. Quantas vezes a sua voz não ecoou aqui dentro, nesse salão e pelas salas que fazem parte desta casa tão referencial no país. Então, são momentos que marcam a nossa vida. Esse instante, embora estejamos reunidos em poucas pessoas, fisicamente falando, eu não tenho visão espiritual, mas posso imaginar a presença carinhosa dos Espíritos pelo ambiente que aqui se formou. E, naturalmente, conhecedores que somos das leis espirituais, nós estamos falando da Terezinha, estamos pensando nela, nós estamos atraindo a Terezinha. Eu não posso dizer que ela está fisicamente aqui, não posso garantir isso, não posso afirmar isso. No entanto, essas vibrações a alcançam. E ainda que não esteja presente fisicamente, perispiritualmente falando, onde quer que ela esteja, ela está recebendo a nossa lembrança carinhosa desta, que não é apenas o lançamento de um livro, é também uma memória de gratidão, que se envolve também com o lançamento da Maruísa. Estar aqui junto com a Maruísa é uma honra, é um momento, eu vou repetir o que eu falei no começo, é um momento histórico que vamos guardar na nossa memória, na nossa trajetória. E agora eu descobri que a Maruísa canta também. Então, você está correndo perigo, Maruísa. Muito mal. Então, tudo isso marca o nosso coração. Quero agradecer novamente nas minhas palavras finais, agradecer a editora, a Maristela, a nossa condutora aqui do diálogo, a diretoria da casa, e a minha palavra final a vocês que aqui estão, a vocês que estão vendo gravado posteriormente, que estão vendo no YouTube. Diante dos desafios todos, falou-se aqui das dores humanas, falou-se aqui das aflições que se multiplicam, se somam, se acumulam, gerando quadros doloridos do relacionamento humano. Mas eu diria aquilo que vocês sabem que eu gosto de dizer. Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando. Este é o caminho. É aquilo que a Maruísa afirmou, da importância de cultivarmos essas virtudes tão bem expressas no convite do Sermão do Monte. Prossigamos, eu me incluo, ou melhor, nós nos incluímos. Muito obrigado. Um pedido final, Maruísa, antes de você falar novamente. Eu quero pedir a vocês, façam essas músicas chegarem a outras pessoas.
O CD estava esquecido, isso precisa chegar. Eu tenho brincado nas palestras que se as pessoas começarem a ouvir a música em casa, não há obsessor que fique em casa. Ele não aguenta a harmonia que a música transmite e a voz doce e serena da Terezinha. Então usem e abusem dessas músicas. Pois não, Maria? Orson fala, prossiga. Jesus dizia, avante. Leiam as bem-aventuranças que vocês vão entender o que eles estão falando. Esse é um segredo que está lá. Só quem lê o livro vai saber. Esse é o segredo. Esse é o segredo do livro, né, Maru? Esse é o segredo. Aliás, nós fizemos uma série, está disponível no canal do YouTube Agenda Espírita Brasil. Tem uma playlist lá, as bem-aventuranças e suas virtudes. São 25 capítulos, né, Maru? Também não lembro mais, mas é umas 2 dezenas, talvez, né? Foi uma sequência, eu e Maruísa conversando. E aí vocês vão ver a Maruísa, além do livro agora disponível, materializado, aprofundar as questões. Muito obrigado por esta tarde. Amanhã estaremos novamente no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar. Obrigada, Orson. Obrigada, Maruíse. Esperamos que vocês tenham gostado dessa tarde aqui. Nós queremos fazer um agradecimento muito especial a todos os voluntários que trabalharam aqui nessa tarde, não só hoje, mas que vêm aí preparando esse trabalho, que ajudaram no lançamento do livro, nesse evento. A Maristela, que pensou em cada detalhe com tanto carinho, com tanta dedicação. Parabéns, Maristela, pelo seu esforço, pela sua dedicação, e nós estamos confiantes que teremos mais outros eventos como esse. Pode, claro. Vocês notaram quantas orquídeas tem? Sim? Já estão cobiçando algumas? Eu estou. Eu também. Eu estou. Olha a delicadeza, gente. A delicadeza. Tudo com muita delicadeza. Não é? Então, nós queremos agradecer aos nossos músicos aqui, ao Gabriel, ao Ara, aos nossos voluntários, pessoal aqui do audiovisual, que está aqui com a gente, a todo mundo que trabalhou aqui, pessoal da editora. Muito obrigada a todos, obrigada a vocês especialmente que estiveram aqui, que vieram até aqui para prestigiar essa tarde tão gostosa. E agora nós temos um momento também muito especial, que é o autógrafo dos livros, né? Claro que eu já trouxe os meus 2 aqui, todo rabiscado, porque eu só leio rabiscando aqui, fazendo as minhas anotações, e eu vou querer que os 2 aqui eu seja a primeira aqui para que eles autografem aqui para mim, mas eles vão estar lá atrás esperando por vocês, para vocês autografarem o livro para eles. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada e até a próxima. Orson, claro. Se vocês não conseguirem ler o livro das bem-aventuranças, pelo menos vejam as figurinhas. Se não conseguirem ler o livro do Orson, pelo menos ouçam as músicas de Dona Terezinha, certo? Deus.
Essa música se chama Pedro e é cantada pela dupla de irmãos Tim e Vanessa, de Belo Horizonte. E no refrão principal, a música diz: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Então, constrói a minha casa no coração do teu irmão. É maravilhosa essa música. Muito lindo. Parabéns aos dois.